Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um Entrevistas DPE, programa aqui que traz muitas informações para você. E na apresentação, comigo, Beatriz Prio, hoje nós vamos conversar sobre o novo registro de identificação, o novo RG, que passa a valer então em todo o Brasil. Aqui em Roraima já começaram a ser feitas as primeiras emissões. E sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o Enio Stânio, que é diretor do Instituto de Identificação Odílio Cruz, aqui do estado de Roraima. Seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceitado o convite. Bom dia, Beatriz. É uma satisfação estar aqui na Defensoria. Nós, de fato, já temos uma parceria em termos de cooperação técnica, né? A Polícia Civil tem um termo de cooperação técnica com o Instituto de Identificação, onde nós atuamos tanto na capital quanto em todo o interior. Falando um pouquinho sobre esse novo RG, né? O que ele é, na verdade, e a partir de quando, né, ele já começou a valer também aqui no estado de Roraima? O RG Nacional é o SIM Nacional, né? Carteira de Identificação Nacional. Ela veio para agregar mais segurança, mais comodidade para o cidadão. A Já Vista, ela implementa outros documentos no mesmo documento, né? E é tratada com mais segurança, né? A proposta é que todos os documentos fossem processados no sistema de biometria forense, né? Que há uma comparação tanto da impressão digital quanto o facial. E aí, na verdade, quando foi instituída, né, a nível nacional, também a nível governo federal, é bom explicar que o que valia antes, né, continua valendo por um período ainda também. Sim, correto, né? Os documentos emitidos ainda do estado de Roraima e de outros estados, eles continuam valendo até num período de 10 anos a partir da sua emissão. Né? O governo do estado de Roraima, por conta de governança, para ter um controle e não haver um colapso, né, do setor de identificação civil no estado, decidiu por, nesse primeiro momento, os próximos 2, 3 ou 4 meses, dependendo da demanda, do fluxo natural, dos atendimentos e da procura da população ao estudo de identificação, e aos demais 12 postos do interior, trabalhar com a missão paralela, porque a devolutiva do SIM nacional é no sistema nacional, né? Então vai o processamento todo ser feito fora do estado, para depois ter a devolutiva para a gente imprimir o documento cidadão. Então há um delay de resposta muito grande, ao passo que as pessoas têm demandas urgentes e às vezes emergentes, né? Questão de saúde, viagens por questões familiares, né? Então, a gente foi sensível nesse ponto e a gente está tratando isso com cautela. É importante destacar sobre a segurança. Você já até falou um pouquinho que foi uma medida adotada, né, para garantir ainda mais segurança para o cidadão brasileiro. Nesse novo documento, existem algumas características nele. Eu vi até que tem uma questão que ele se assemelha ao passaporte também, ali, uma tecnologia. Sim, né? A gente vai ter, nesse primeiro momento, vários itens de segurança, os mesmos, paralelo ao passaporte, né? No segundo momento, o Estado vai lançar o modelo do policarbonato, que vem com chip, todos os dados gravados nesse chip, justamente para evitar fraude. Né? A gente sabe que no setor de pensionistas do INSS há muitas fraudes com as carteiras de identidade dos idosos. Então, esse documento vem resguardar isso, porque tanto ele vai ter validação com impressão digital, no sistema de biometria forense, quanto no facial. Então, os bancos vão estar resguardados, instituições públicas também, com relação a isso. Então, digamos que ele vem aí mais incrementado, né, para garantir que a população do estado, não só do estado, mas de todo o país, esteja mais segura contra esses golpes que estão em alta. Correto. E também facilitar para o cidadão. Eu já visto o cidadão estar em trânsito, né, em outro estado, e aí é residente de Roraima, mas aí outro estado veio a perder o seu RG, ou ser furtado, ele pode solicitar o SIM nacional em outro estado, com o mesmo número do CPF, sem problema algum. Né? Haja vista já ter os dados deles no Banco Central lá, no Sistema Nacional de Biometria Forense, e poder fazer o seu SIM nacional em qualquer lugar do país. E isso, lembrando que anteriormente, né, a esse novo RG que está sendo emitido agora, cada estado podia, aliás, você, como cidadão, podia emitir um RG em cada estado da federação do país. Correto. Você vai poder fazer isso em qualquer lugar do país, mas com uma diferença agora, né? Você vai usar somente o seu CPF.
É um número apenas. Um número apenas, ao passo que anteriormente você teria 27 números de identidade, né? Então algo... Que era o que favorecia os golpes também. Correto, muito bem lembrado, né? Porque cada estado tinha um tipo de processamento, uns era de biometria forense, outros era manual. Então isso para as quadrilhas aí da criminalidade favorecia. Agora não, está tendo uma unificação de todos os estados, está trabalhando no mesmo molde, né? Já prevendo e não deixando que isso aconteça mais. E para quem quiser, né? Aliás, para quem quiser não, para quem precisa já, né? For tirar uma nova identidade, um novo RG, agora tem esses novos critérios, ele precisa de alguma documentação específica? O novo Sim Nacional, ele incrementa vários outros documentos, né? Então você pode elencar no ato da solicitação título de eleitor, carteira profissional, carteira de trabalho, cartão do SUS, tipo sanguíneo, né? Se você tem alguma enfermidade, através do laudo, pode-se elencar também, tá bom? CNH, né? Então, são vários outros documentos que você vai incrementar num único documento e aí você transitar no território nacional com apenas um documento e já vai estar resolvendo bastante coisa. Em relação à questão indígena também, né? Os documentos indígenas, eles vão passar por esse mesmo processo? Sim, né? O documento Sim Nacional foi feito para todos os brasileiros e os indígenas não são diferentes, vão ter direito também, podem também elencar os seus documentos nesse Sim Nacional. Para os estrangeiros também? Os estrangeiros têm aquela condição, né? Se você é brasileiro, nascido no exterior, tudo bem. Mas se você é estrangeiro, precisa se naturalizar brasileiro. E aí sim você adquire todos os direitos brasileiros. Tem que ter a naturalização brasileira. Esses são os documentos a princípio, né? Porque aqui Sim. tem aliás, para tirar a identidade, né? Esse novo RG, aliás, até hoje, né? O modelo antigo já precisava da certidão de nascimento ou de casamento. Isso inclui também os divórcios, né? Para mudança ali do nome dentro da identidade. Sim, correto. A exigência é a mesma, né, da Lei 7.116 de 83, né, precisa ter uma certidão de nascimento ou de casamento. Se você tem uma de casamento e houve o divórcio, precisa estar verbado nessa certidão de casamento o divórcio. Fora isso, são documentos complementares que o Sim Nacional veio para agregar e você não precisar portar um monte de documento no seu trânsito, né, pelo país ou pela sua cidade. Então, ele vem agregando outros documentos justamente para você apresentar só um e facilitar a vida do cidadão. Um sonho, acho que o brasileiro já esperava há muito tempo, né? Sim, eu acho que é um processo natural, né? Eu acho que o país ainda é uma democracia muito jovem, né? Vamos adequando aos poucos, mas de fato, eu acho que o Sim Nacional vem para agregar valor, é o caminho, né? A gente pensa que daqui 10, 15 anos já esteja bem consolidado e bem mais, né? O sistema, nesse primeiro momento, está interoperabilizado apenas em dados biográficos, né? Nome da pessoa, pai, mãe, data de nascimento. No segundo momento, os sistemas de todos os estados vão se interoperabilizar com relação à impressão digital e facial. Aí sim, a gente vai estar com o sistema fechado e muito mais seguro. Aqui, pelo que eu estou vendo, vai ser incluído também dentro desse novo RG, que é o Sim Nacional, se a pessoa é doadora de órgãos, né, doadora de sangue, tem o tipo sanguíneo também. Por que é importante também inserir essas informações dentro desse Sim? Olha, isso foi uma demanda já bem antiga, né? Casos de sinistro, isso é muito importante, porque, por exemplo, um caso de acidente de trânsito, né, a pessoa está sendo socorrida, os socorristas são os primeiros que chegam, né? Então, ter uma informação dessa na palma da mão dele, com um documento, uma informação, é muito importante, porque ele vai ter como fazer o primeiro atendimento da forma mais correta possível. Então, já foi uma demanda já mesmo da sociedade, isso também de alguns órgãos de saúde, que vai ser implementado agora justamente para beneficiar o cidadão. Então tem muitos benefícios, né? Sim, eu acho que o Sim Nacional vem para agregar, né? Eu acho que é um momento de transição, a gente está nesse primeiro momento de adequação, né? A demanda é muito alta, né? Ainda mais que o documento do Sim Nacional ele é gratuito. Então a pessoa, como é gratuito, então a demanda aumenta. Então a gente está tentando tratar com paciência, o Instituto de Dedicação está todo voltado para atender o cidadão, né? Na capital, estamos funcionando aí em horário ininterrupto das 7h30 às 17h30. Né? O interior temos 12 postos também aptos a emitir o Sim Nacional. A gente trabalhou
incansavelmente para que isso acontecesse, para justamente não haver a migração do interior todo para a capital e colapsar o sistema. Né? A gente entende que a gente é um estado pequeno, mas é uma demanda emergente, né? Um documento novo que agrega muito valor e a gente precisou se trabalhar internamente, a nossa equipe, para estar pronto para recebê-los todos e prestar um melhor serviço. Esses 12 postos do Instituto de Identificação eles são localizados em quais municípios, né? Olha, Atende aí quais regiões? sim, o sul do estado todo está atendido, né? Em Roraima nós temos ponto, dentro temos um ponto com cooperação da Defensoria, né, em Roraima. São Luís também temos um na Defensoria Pública. Na Baliza temos um ponto na delegacia e em Caroebe temos um na Cefaz. Na parte central, Caracareí, estamos na prefeitura, né? Iracema também no centro administrativo, foi recém-inaugurado pelo governo. No Mucajaí estamos dentro da defensoria também, em termos de cooperação técnica. No Alto Alegre também dentro da defensoria pública, né? A Majari estamos no Ciretran. Pacaraima também dentro da defensoria pública, também parceria, né? Bonfim dentro da defensoria pública também. Normandia estamos trabalhando em parceria com a prefeitura. Os únicos 2 municípios que ainda não estão atendendo com o posto de identificação são o município de Uiramutã e Cantá. Cantá temos previsibilidade, né? A defensoria, como eu já frisei várias vezes, temos termos de cooperação técnica e há uma proposta para a gente atuar lá também no Cantá, assim que foi inaugurado o complexo lá da defensoria no Cantá. No Iramutã estamos em tratativa, né? O prefeito foi recém-eleito, vamos ver se a gente consegue firmar essa parceria entre o governo e a prefeitura também e atender 100% do município, do estado, né? E já com a SIM nacional também. Então, praticamente, eu acho que 80%, 90% do estado está coberto. Por que é importante, né? Você citou que a maioria das parcerias aí são dentro da Defensoria Pública do Estado de Roraima, por meio desse termo de cooperação. De que forma que isso agrega valor, né? De forma que isso é importante também para fazer com que funcione, né? Os serviços também do Instituto de Identificação. Sim, é muito importante, né? A gente tem que entender que o Instituto de Identificação não é uma Secretaria de Estado, né? A gente é um órgão, né? Uma diretoria da Polícia Civil e é o único órgão que emite documento oficial para o Estado todo. Então, a nossa demanda é imensurável, né? Uma equipe que tem que estar coordenada, trabalhar em concisão, né? Coordenada, tanto emitir o documento e entregar, né? A gente precisa entregar, que a devolutiva maior é importante. Então, a gente tenta trabalhar com governança, né? Dentro da nossa esfera, de forma que a gente possa atender da melhor forma, né, o cidadão. Acreditamos que nos próximos 6 meses, 1 ano, a gente consiga atender todos os municípios, tanto Cantá quanto Iramutã. E lembrando que a nossa cidade só cresce, né? A gente tinha alguns anos atrás aí 400, 500 mil habitantes. Agora a gente tem essa população somente dentro da capital. E juntando agora com a população do interior, a gente chega aproximadamente a quase 700 mil habitantes no estado de Roraima. É um número assim que vai demandar muito trabalho mesmo? Sim, porque a gente precisa paulatinamente atendê-los, né? Então, estamos trabalhando. O agendamento eletrônico que a gente fez da Polícia Civil não é para dificultar o atendimento do cidadão, é justamente para dar mais comodidade, para dar um atendimento mais tranquilo para o cidadão, né? Ao passo que há 40, 50 anos estávamos atendendo e entregando senha às 3, 4 horas da manhã, né? Algo até desumano para os dias atuais, né? Hoje em dia você tem um smartphone, se você vai falar com o seu gerente, você vai lá no seu smartphone, seleciona uma senha eletrônica, chega no seu horário, no banco e fala com o seu gerente. Então, acho que a gente precisa mudar algumas vertentes, né? A gente está no mundo digital, as pessoas precisam se educar digitalmente. E aí, ver o melhor atendimento, ver, eu só posso ir tal horário, é melhor para mim tal horário. Então, pronto, você vai chegar no seu horário, vai ser atendido, vai receber um atendimento que a gente trabalhou para ser mais personalizado para o cidadão. Essa é a proposta da Polícia Civil e do Governo do Estado. Só lembrando que o site aqui da Polícia Civil é policiacivil.rr.gov.br. Correto. Esse site você entra lá, né, e faz o agendamento. Existem algumas instruções que o senhor pode passar para a população ficar mais clara ali dentro do site como é que deve proceder? Sim. O processamento é bem simples lá, tá bom? Agora você tem que sempre entender que se você vai querer uma SIM nacional, ela não tem ônus. Você não vai pagar nenhuma taxa, não é cobrado nada, tá bom? Ao passo que o RG de Roraima, a segunda via, sim, ele é pago através do Undare, tá bom? Então, atentar, quando for fazer o agendamento,
Ah, não, eu quero tirar a minha SIM nacional, então eu não tenho que pagar nada. Então não pague nada que você não é especificado lá para você pagar. Você tem que pagar se você for tirar o RG de Roraima, é muito emergente, né? Então eu preciso no máximo em 10 dias, eu preciso para me resolver alguma peculiaridade pessoal ou jurídica ou de saúde. Mas se você vai solicitar o SIM nacional, que tem um prazo dilatado até 90 dias para ter a devolutiva nacional, e ele é gratuito, você não paga nenhum DARI. Isso tem que ficar bem explícito, tá bom? Que é para o cidadão não errar na hora do agendamento. Porque todo o passo a passo é feito pelo próprio cidadão. Então ele tem que seguir as normas lá, as regras, as informações contidas no site e ele vai conseguir ter sucesso. O site, esses primeiros dias, houve um congestionamento, isso é normal, né? A gente vai entregar a declaração de imposto de renda todo ano, né? O site da Receita Federal é um dos maiores do país. E ele trava, ele, né, eventualmente dá problema. Então, não seria diferente no estado de Roraima com agendamento para documento. E ainda mais a Polícia Civil, que é o único órgão que emite documento. Então, é normal. Nós também temos um lastro de atendimento. O Instituto de Identificação não tem como atender 1.000, 2.000 pessoas dia. Isso é inviável humanamente para um Instituto de Identificação. Como eu falei, a gente é um órgão da Polícia Civil. Então, a gente tem limite, a gente tem capacidade de atendimento. Então, não adianta eu querer o Instituto de Identificação atender 1.000 pessoas com péssima qualidade. A nossa proposta é tratar as pessoas com urbanidade e humanidade. Tratar com qualidade. Então, o agendamento veio para equacionar isso, para a gente ter mais tranquilidade. São muitos documentos que os cidadãos estão inserindo ali. Então, a gente tem que ter calma, tranquilidade. E agora vai ter um QR Code também. Você estava falando de se adequar a esse mundo digital. O QR Code ele vai facilitar de que forma? Só para identificar mesmo ali? Sim, é um dos itens a mais, né, que a gente bota para averiguações, né? Os órgãos oficiais, num segundo momento, vão ter esse equipamento para conferir, né, ali aquele QR Code, né? Tanto os órgãos oficiais quanto o banco, vai ser muito mais tranquilo, né, para se averiguar a identificação da pessoa, né? Se ela tiver alguma dúvida, vai ter um equipamento eletrônico dentro do banco, ou no órgão oficial, ou numa fronteira, que valide aquele documento. Então, essa é a proposta, né? Que antigamente você não teria, o agente público da ponta não tinha nem como avaliar aquele documento. Não tinha como mensurar se aquele documento era válido ou não válido, né? Então, vai ter um check-in, check-out do cidadão ali na ponta, fica mais fácil até para a administração pública mensurar o seu próprio trabalho, se está sendo coordenado da melhor forma. Acho que vai ser muito legal, tá? Imagina, assim, uma cena, né? Você passa ali para a entrada de um banco e já passa aquele raio-x, assim, mostrando todas as suas identificações, né, de carteira de habilitação, até o tipo sanguíneo que a gente falou, o RG, enfim, todas as informações que agora você tem até agora vão estar inseridas dentro de um documento só, e é isso que facilita também a identificação daquela única pessoa, né, para não haver clonagem de documentos, clonagem de cartões também, outros golpes financeiros, esses crimes, né, essa rede de crimes que existe no mundo inteiro, de falsificação de documentos mesmo. Então, isso já retira o cidadão brasileiro dessa margem aí de possíveis golpes. Existem, claro, outras nacionalidades, né? Cada nacionalidade aí tem também o seu perfil de documento. Mas aqui no Brasil a ideia é, então, digitalizar tudo também e facilitar a identificação dos órgãos federais, estaduais e municipais também, quanto à identificação do cidadão. Correto. A proposta inicial é essa, né? Nesse primeiro momento, a nossa qualificação está indo para um centro nacional em Brasília. Né? Ele roda lá a Receita Federal, né? Roda o MJ, o Estado da Justiça, né? Roda alguns ministérios que têm os programas sociais também, né? A gente viu na pandemia muitas pessoas que não tinham perfil solicitando benefício e no segundo momento, quando a Receita identificou, tiveram que devolver. Né? Se você não tem perfil, você não tem por que solicitar. Então, isso tudo vem no sentido de proteger as instituições públicas contra golpes feito pelos próprios cidadãos. Né? Então, isso é para agregar valor, isso é importante. Né? Se você não tem nada que dever, não tenha medo de ter o seu nome rodado dentro da esfera pública. Né? Eu acho que tudo no nosso mistério democrático é publicidade. Então, a publicidade é um dos itens primordiais, né, do princípio administrativo. Então, vem nesse sentido também, para a gente ter um controle maior do órgão público e do governo, né, com questões de governança, é muito importante. Transparência mesmo do Sim, trabalho. Correto, é isso mesmo.
Então a gente espera que nos próximos quantos anos aí que vai passar por esse processo? Uns Ó, 6, 7 acredito anos? que o estado de Roraima, em 4 anos, 5 anos, a gente consiga atender toda a demanda, né, no ritmo que a gente espera, com tranquilidade, sem apreço, sem pressa, né? Mas ao passo que a gente vai entrando no sistema nacional, vai ficando tudo mais rápido. Lembrando que a primeira vez que você faz a SIM nacional, ela é mais demorada, demora uns 90 dias. Por quê? Porque há um processo de averiguação e validação, né, dos seus dados, uma busca nacional, Em todos os né, outros órgãos também? normal. Então isso demora um pouco. E a gente tem que entender que não é só o estado de Roraima. Nós temos 27 unidades de federação solicitando a SIM nacional, né, de agora em diante. Então, por exemplo, só o estado de São Paulo são 50 mil solicitações por dia. Então, a São gente tem uma milhões de fila, brasileiros, né? né? A gente tem uma fila lá que encaminha documentos para a Receita, para o MJ. Então, Roraima, vamos supor que faça uns 300 pedidos ao dia. Então, a gente cair atrás de São Paulo, tem que processar 50 mil para depois os nossos 300. Então, há um delay, sim, de resposta Essa devolutiva, informação é normal, importante, né? né? Isso, para as pessoas entenderem que não é só chegar lá, vou fazer minha identidade e vou receber amanhã, não, né? A gente está em outro momento, é um momento de transição, né? Geram muitas dúvidas, geram um pouco de resistência até, tanto, né? Resistência essa que na nossa equipe a gente teve que quebrar no primeiro momento, porque eles entenderam, ó, vamos mudar todo o sistema agora, vamos trabalhar de uma forma diferenciada, né? Precisamos nos adequar ao nível nacional. E aí, esse segundo momento é do cidadão entender que tem um certo tempo, né, para validar os dados dele, check-in, check-out das informações nos órgãos, né? Então, alguns órgãos precisam validar algumas situações para depois ter a devolutiva, sim, o Estado de Roraima conseguir imprimir aquele sim nacional. Então, isso é normal, mas a gente acredita que a demora maior é nesse primeiro tempo, da primeira via, mas quando é a segunda vez que você solicita, ela já é mais rápida, questão de até 5, 7 dias já tem a devolutiva para imprimir o Tá documento. tudo armazenado Isso, já está nessa. tudo armazenado. Então o check-in, check-out é muito automático, né? Que nem o sistema digital que a gente conhece aí nas mídias sociais, entendeu? É mais tranquilo, tá bom? Vale lembrar também aqui para os nossos ouvintes, né, que estão acompanhando aqui a nossa entrevista, a Defensoria Pública de Roraima, ela realiza ações de registro civil, né, tanto de nascimento, né, de crianças ali, primeiro registro, que é a certidão de nascimento, o reconhecimento de paternidade, faz aqui também o registro agora também que é válido agora também a alteração do nome no registro civil, né, que a Defensoria faz para o público LGBTQIAPN+. Temos os casamentos também que são realizados pela Defensoria Pública de Roraima, os casamentos coletivos, né? Então, todos esses documentos que são também emitidos pela Defensoria Pública de Roraima em parceria com o Instituto de Identificação, com os cartórios, mas é a partir desse documento que se chega também ao Instituto de Identificação. Então, para você que está nos acompanhando, lembrando que é necessário a certidão de nascimento ou casamento ali com as devidas alterações, né? Que a partir do momento que você faz um casamento, é aquele documento agora que vale, né? Independente se houver um divórcio, uma outra alteração no nome da pessoa. E aí leva, então, até o órgão, que é o Instituto de Identificação, e ali começa o processo. Então, agora, no caso, pelo site mesmo da Polícia Civil, que é o policiacivil.rr.gov.br. Então, assim, eu queria saber do Stênio aqui, que é o diretor do Instituto de Identificação, quais são as suas expectativas, então, a respeito, a gente falou do tempo agora, né? Mas a respeito agora desse trabalho, né? Da própria equipe. Você falou que a equipe teve ali um processo também de adaptação, de entender o que significava agora o novo SIM, e essa adequação ao novo documento. E aí eu queria que você falasse da sua expectativa também, até as pessoas compreenderem e entenderem também esse processo. Sim, você falou um pouco do papel da defensoria, né? A questão das certidões. Né, a gente, antes do lançamento do SIM, já tratou isso com governança também, porque é um ponto muito bem prolixo, né? Porque para você solicitar a sua identidade, a sua nova SIM, você tem que ter uma certidão em bom estado, né? Aquelas certidões deterioradas, no processo do SIM nacional, elas sofrem muitas invalidações, né? Porque o processamento todo e a averiguação dos documentos, check-in, check-out, essas coisas, tudo é no âmbito
federal, né? Então, pensando nisso, a gente fez uma solicitação para o doutor Leno, né? Para pôr nesse primeiro momento, a gente está hoje é segunda-feira, nós temos um servidor dentro da defensoria lá no Instituto, né? Auxiliando aquelas pessoas que têm problema com certidão. Certidão rasurada, certidão muito antiga, pessoas que nem têm mais a certidão, mas tiraram a identidade aqui, mas não tem mais a certidão. Isso Perdeu o papel aí, né? perdeu, então isso inviabiliza a solicitação, né, da CIN Nacional. Então, esse servidor veio para ajudar. Então, há uma demanda até grande lá, né? Porque toda segunda-feira as pessoas já estão esperando aquele servidor da defensoria lá para justamente dar uma ajuda, né? Porque não tem ônus, né? Quando o servidor vê que a pessoa é de baixa renda, solicita ali uma certidão, uma segunda via, de forma que possa ajudá-lo e assim a gente providenciar a documentação do cidadão. Então é muito importante, né? A gente até está pensando em ampliar essa parceria para mais dias, né? Porque é muito importante que o cidadão tenha uma dificuldade, né? E a defensoria ajuda implicitamente nesse contexto. Ao passo que a nossa equipe, a gente está tendo, eu acho que um trabalho satisfatório nesse primeiro dia, né, de atendimento, né? A gente sente uma resistência maior da população, né? A população ainda tem dificuldade em entender que agora a gente mudou a forma de atendimento, mas estamos também dando oportunidade para as pessoas irem ao estudo de identificação. Quando a gente identifica aqueles casos urgente, emergente, temos um atendimento mais especializado para eles, né? As pessoas que têm crianças com espectro autista, né? É diferenciado o atendimento, a gente tem que ter um setor reservado para fazer esse atendimento, né? Devido aos graus de deficiência de cada criança, né? Então, o estudo de identificação está tratando de uma forma aí multitarefa, né? Multifacetado, de forma que consiga atender todo mundo. E é um trabalho sensível, né? Porque você falou agora de tratar com mães e com crianças autistas, e além disso, outras situações, tem questões de saúde, que, enfim, para dar entrada no hospital, tanto da criança quanto um HGR, por exemplo, precisa de uma documentação, né? Precisa de um RG, uma carteira de habilitação ali, algum documento é necessário para até ser atendido, né? Pelos órgãos de saúde. Sim, né? O estudo de identificação tem uma demanda emergente sempre, né? Todos os complexos hospitalares da capital, a gente tem que atender, né? O HGR, Hospital da Criança, Hospital Lote Íris, as instituições indígenas, como a CASAI, precisamos atender, tudo demanda documento. E esses atendimentos são todos feitos externos, né? Porque muitos não podem ir no instituto, estão acamados. Então, temos outra equipe multidisciplinar que vai até esses locais de saúde para fazer a solicitação de emissão do RG. Né? Então, é um trabalho sempre contínuo que o estudo de identificação também dispõe e precisa fazer, porque é demandado diariamente sobre isso. Nossa, muito legal isso, de ir até a pessoa, né? Ter os resultados aí muito positivos em relação a isso. Sim, e a gente precisa atender porque são demandas emergentes, né? Demanda saúde, demanda TFD para viajar para fora do estado, e o TFD também demanda muito a gente sofre muita pressão porque tem prazo, né? O prazo sempre é muito curto, e aí quando você começa a trabalhar com o sistema, você fica um pouco preso a ele, né? Se o sistema não trabalhar ao passo do tempo disponível, a gente pode perder aí uma vida até se não conseguir se deslocar para outro estado. Caso de vida e morte. Sim, mesmo, claro. Né? Mas eu acredito que vai funcionar e acredito que já está funcionando desde o dia 24, né? Sim, a gente deu o start, né? O governador anunciou. 24 de setembro, foi isso? Sim, o governador deu o start oficial, né? A gente já vinha trabalhando a equipe internamente para isso, então a gente está preparado, né, para a mudança. Né? O cidadão pode, ao passo, fazer a solicitação desses 12 postos do interior, né? Pode fazer nos 12 pontos da capital também. O cidadão que se vê numa situação um pouco crítica, né, com relação à saúde, viagens, provas de concurso público, né, documentações para banco, esses casos emergenciais, o cidadão pode procurar a diretoria do estudo de identificação, né? Tudo na nossa vida tem excepcionalidades. Acontece, né? E às vezes a gente perde prazo não porque a gente queira, ou por uma eventualidade que acontece. Então, o estudo de identificação, a porta do estudo de identificação está aberta, a diretoria está lá para ajudá-los no que houver,
né? A nossa obrigação é essa, prestar um bom atendimento, o melhor atendimento possível ao cidadão. Eu queria agradecer que você tenha vindo aqui, tenha explicado tudo isso, né? Lembrando que todo esse processo é gratuito, feito pela Polícia Civil, RR, aqui no site da polícia, né? Uma parceria aí também, na verdade, do Instituto de Identificação. E eu vou deixar também esse espaço para você fazer suas considerações finais, até fazer um convite para as pessoas, né? Já iniciarem esse processo, que daqui a alguns dias, né, alguns meses, já está em mãos aí, então, esse documento. Sim, correto, né? Mais uma vez eu reforço que o cidadão nesse primeiro momento tem um pouco de paciência, né? A gente está num momento de transição, é normal, né? A corrida aos postos para tirar a nova carteira nacional, que é gratuita, não tem ônus nenhum para o cidadão, né? A gente tem que entender que o estado de Roraima tem um limiar aí de 600 mil pessoas, então a Polícia Civil não tem como atender todo mundo nesse primeiro momento. Então o agendamento eletrônico veio para justamente lidar com comodidade, para você conseguir agendar e naquele horário que você puder, ou de manhã ou de tarde, no horário, no contraturno do seu trabalho, no contraturno da sua faculdade ou da sua aula, você ir no Instituto de Identificação, naquele seu horário, o atendente vai estar lá para lhe atender, né? O agendamento eletrônico, ele sai um protocolo com o seu nome, com o seu horário, com a sua data de atendimento. Então você é tratado de forma especial. Então vá lá, faça o seu agendamento, tá bom? Se você entrar no site e não tiver mais vaga, tente no outro dia, 1 hora você vai conseguir o seu atendimento, porque a demanda está muito alta, é normal, né? A gente está tendo um pico aí de mais de 5 mil acessos por dia. A gente não tem como atender todas essas pessoas, é normal, porque é um primeiro momento. Mas o importante é que o serviço já está disponível e 1 hora você vai conseguir fazer o seu, tá bom? Se você tem muita emergência, especificações de saúde ou de viagens emergenciais, como eu já frisei anteriormente, pode procurar a diretoria do Instituto, que a gente vai viabilizar uma forma de lhe atendê-lo da melhor forma. Os estabelecimentos hospitalares, né, vamos continuar da mesma forma, atendê-los da mesma forma, via solicitações e agendamentos, que a gente faz também um cronograma de atendimento semanal aí para atender essas instituições. O Instituto de Identificação, mais uma vez, reforça, né, o posicionamento da Polícia Civil, que é de melhor atender o cidadão, e caminhando ao passo aí da governança do governo do Estado. Queria agradecer mais uma vez, conversando aqui com o Enio Stânio, falando sobre esse trabalho do Instituto de Identificação e, enfim, sobre esse novo SIM a nível nacional aí, que agora é do brasileiro, do cidadão roraimense também. Mais uma vez, muito obrigada e bom trabalho, que eu acho que até é trabalho hoje ainda. Obrigado também, Beatriz. Fica à disposição. Qualquer eventualidade, estaremos à disposição. Então é isso, a gente vai encerrando mais um programa Entrevistas DPE e eu gostaria de agradecer a sua companhia até aqui e te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima pelo Spotify, Deezer e também YouTube. Em todos, só basta procurar lá por Defensoria RR. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!